Bom dia a todos. Neste vídeo eu vou fazer uma indicação que pelo menos para mim são os melhores livros de exatas para concursos públicos, seja envolvendo matemática e estatística. Antes que eu comece a falar sobre os 5 livros aqui na minha frente, vamos para um pouco de contexto. Assim como todo concurseiro, como qualquer um que esteja também ou na faculdade ou prestando vestibular, todo mundo já passou pelo ensino médio. Pelo menos eu, no terceiro ano do ensino médio. No primeiro bimestre, a gente já começou a estudar a matéria de estatística. No início, a gente teve as aulas e tal, mas assim, eu percebi que o que é ensinado de estatística na escola é muito raso, infelizmente, porque como todo mundo sabe, o ensino médio ele não funciona na maior parte do nosso queridíssimo Brasil. Então eu tô aqui para explicar um pouco desses livros aqui, mas antes que chegue lá, vou falar mais de um detalhe. Então, eu achei que estatística que a gente estudava era muito raso, certo? Então eu fui na biblioteca da minha escola. Aí na estante eu vi este livro aqui, chamado Estatística Básica Simplificada. Bem, a palavra de simplificada, a parte básica simplificada, eu já achei estranho. Eu achei que esse livro seria muito raso e esse tipo de coisa. Mas aí quando eu comecei a estudar este livro aqui, o meu mundo virou de cabeça para baixo e eu vou explicar para vocês. Bom, vamos começar por esse aqui que foi o motivo de eu começar esse vídeo. Bem, aqui vocês podem ver Estatística Básica Simplificada, dos autores Sérgio Carvalho e o Herbert Campos, da editora Elsevier, da série Provas e Concursos. Essa série Provas e Concursos, ela durou, se eu não me engano, de 2006 até 2010. Se eu não me engano, a postagem desses 4 primeiros aqui, esse com esses 3 aqui, eles foram postados entre 2006 e 2010. Mas independente da época, esses livros continuam sendo, na minha opinião, os melhores para os concursos de hoje em dia e também para os concursos do passado. Bem, vou falar aqui um pouco sobre aqui os autores, estatística base simplificada. Aqui os autores. Sérgio Carvalho é auditor fiscal da Receita Federal e professor de matemática financeira, estatística básica, raciocínio lógico em cursos preparatórios para concursos públicos em Fortaleza, João Pessoa, Recife, Manaus, Belo Horizonte e São Paulo. É também contribuidor do site www.dosconcursos.com.br. É autor das obras Estatística Básica, Matemática Financeira Simplificada, publicadas pela editora Campos Elsevier. No caso, além dessas duas, eles têm também o de Raciocínio Lógico, volume 1 e Raciocínio Lógico, volume 2. Depois eu explico sobre eles. O Herbert Campos, tá, vamos lá. É engenheiro de telecomunicações com graduação e mestrado concluídos no Instituto Militar de Engenharia, o IME, que é um dos vestibulares mais difíceis no nosso país. Só o fato de ele ser do IME já mostra que ele é um professor excelente. É professor de matemática financeira, raciocínio lógico, estatística básica, avançada, ministrando aulas na cidade de Recife e autor em parceria com o professor Sérgio Carvalho, de cursos voltados para concursos públicos veiculados no site .dosconcursos.br. É coautor da obra Matemática Financeira Simplificada, publicada pela editora Campos Elsevier. Bem, por que eu considero esse o melhor livro de... Ou melhor, a melhor coleção de exatas para ensino médio, para concursos públicos? Bem, o Sérgio Carvalho e o Heber Campos, eles são do tipo de professores que se importam com a dificuldade do aluno. Quando você começa a estudar um material, seja para concurso, seja para escola, seja para graduação, esses professores, eles fazem o trabalho, aquele mesmo trabalho que você passa horas e horas estudando o mesmo assunto e basicamente não entende nada, muitas vezes porque ou o professor não explica um assunto direito, ou porque o livro usado na disciplina geralmente é muito difícil, e eu vou explicar o porquê. No caso aqui do nosso sumário, temos aqui conceitos iniciais, introdução, estatística descritiva. Se quiser, vocês podem dar uma lidinha aí, porque se eu começar a ler um por um, esse vídeo vai ter muito tempo. Aí completa aqui, ó, capítulo 1, agora o capítulo 2, representação gráfica dos dados estatísticos,
Distribuições de frequências, são capítulos muito bem completos, certo? Aqui parte assim. Medida de posição, com certeza o capítulo mais longo desse livro e com certeza o mais importante. Vocês podem ler aqui um pouquinho, se quiserem dar uma pausa. Certo. Cadê o capítulo? Sim, o capítulo 5, medida de dispersão. Aí aqui, capítulo 6, momentos estatísticos, assimetria e curtose. Beleza. E aqui, por fim, correlação linear. Correlação linear, que em vez de você estudar com uma variável, você estuda com duas variáveis. Ou seja, você começa a estudar correlação linear após estudar os capítulos anteriores, da parte de estatística descritiva, que é exatamente o que esse livro tenta nos retratar. E números índices, que é um conteúdo que você pode estudar independente de ter estudado estatística ou não. Esse assunto esse classifica como uma das matérias de estatística e economia, mas na matéria de estatística ele não depende dos assuntos anteriores. Você pode estudar esse assunto aqui independente. Aí como você vê, ele também é bastante longo. Bem, sobre aqui os capítulos, como vocês podem ver, a diagramação ela é bem espaçada, as letras também são também bem amigáveis de você fazer uma leitura, o tamanho, o formato também são muito interessantes. Aqui na série Provas e Concursos, a Elsevier, a editora Elsevier, fez um trabalho excelente. E esses professores, além de você, independente se você é leigo, você é avançado ou intermediário no assunto, você vai pegar esse livro. A partir da primeira vez que você lê a primeira frase de um desses papéis aqui, você vai se sentir em outro mundo. Você vai começar a aprender um assunto que muitas vezes um concurso público exige, mas você, normalmente, sem nenhum acompanhamento ou sem orientação, você não poderia fazer nada. Bem, por que eu gosto tanto desse livro? Porque é completo. Além de ele ter uma leitura, uma diagramação, texto, ilustrações muito bem feitas, graças aos nossos autores Sérgio Werber, eles são muito bons em ensinar. Você, ao mesmo tempo que você está olhando as imagens, você está lendo a escritura, lendo a informação que ele reforça o assunto, mostra o porquê que é importante aprender esse assunto e na maneira que ele vai reforçando o assunto, você pode até resolver questões sem necessariamente ter terminado o texto. O texto aqui, sei lá, deixa eu pegar um texto aqui interessante para vocês. Aqui, curva de frequências. A partir do polígono de frequências, podemos representar contornos mais suaves. Polígono de frequência polido. Utiliza-se curvas para chegarmos a uma representação de grande utilidade para a estatística, a qual chamamos de curva de frequências. Usando essas curvas, podemos entender com mais facilidade algumas das relações e algumas propriedades presentes no estudo das medidas de posição e das medidas de dispersão, conforme veremos em capítulos posteriores. Olha, você vê que o texto ele é bem interativo, é bem fácil. E dependendo do texto, eles até podem contar umas piadas. Você literalmente tá. Além de você aprender o assunto, você vê que quando você tá lendo, tem uma piadinha ali, uma piadinha aqui, que coincide totalmente com o assunto que você está estudando. Aí, quando eu comecei a ler esse livro pela primeira vez, eu realmente dei umas risadas, eu admito. É um livro que, além de muito divertido, muito prático e muito aprofundado também, ele realmente dava umas risadinhas. Bem, passando aqui para as próximas páginas, como vocês podem ver, o livro ele ilustra muito bem os assuntos. No caso, eu estou aqui nos capítulos iniciais. Eu não vou ocupar muito tempo, porque se eu ocupar muito tempo, esse negócio vai ficar muito longo. Mas como vocês podem ver, os capítulos são muito bons. Vou passando algumas folhas aqui para vocês poderem visualizar bem do que eu estou falando. Vocês podem ver aqui os exercícios. As fórmulas, quando eles apresentam as fórmulas, ele também explica por que você usa essa fórmula, quando necessariamente você tem, como você deve interpretar a questão de concurso. Ele também fala desse segredinho de tipo, apareceu uma certa palavra no enunciado e que o concurseiro não sabe. Não se preocupe, esta coleção do Sérgio e do Werber vai te explicar como desviar dessa pegadinha que os
que as bancas dos editais geralmente fazem em suas questões. Aqui ele também ensina alguns macetes, por exemplo, a parte de você transformar ela em uma variável, não é variável aleatória, uma variável nova, é uma variável transformada que, por exemplo, digamos que eu peguei um valor e, no caso uma distribuição de frequências, eu peguei todos os elementos e fiz uma operação aritmética. Aí ele mostra que se eu fizer uma operação, essa operação eu posso fazer o inverso dela, porque, por exemplo, eu vou trabalhar com distribuição de frequência, só que os valores são muito altos. Aí eu faço uma operação de subtração e de divisão. Aí no final eu consigo um resultado, só que desse resultado não é o resultado verdadeiro da questão. Eu tenho que voltar com o efeito que eu fiz na aplicação aritmética que eu fiz e eu chego na resposta original e, portanto, a resposta verdadeira. Aqui vocês podem ver que é um livro muito bom. Aqui, Esperança Matemática, é um assunto também muito interessante, que a gente estuda mais em probabilidade. Deixa eu passar aqui algumas páginas, para não ficar muito longo. Certo? Aqui ele está falando das curvas aqui em relação de assimetria, mas aí é um capítulo que mostra na medida de posição. Aqui tem muita fórmula, mas assim, as fórmulas eles explicam como é que funciona cada uma e como vocês podem memorizar. Por exemplo, quando você está estudando variância e desvio padrão, você conhece duas formas bem conhecidas na estatística ou na matemática, se você preferir. Aí, a partir dessas outras duas fórmulas, você obtém só de cabeça mais 24 fórmulas. Isso acontece porque existe a variância populacional e a variância amostral. Aí, a partir da populacional, você obtém 12 fórmulas e a partir da amostral, você obtém mais 12. Mas isso daí é uma coisa que você vai entender quando começar a estudar esse livro. É um livro muito maravilhoso, um livro muito didático e muito profundo. É fácil entendimento e um preço muito acessível. Você pode procurar esse livro aqui mesmo, ou melhor, a coleção como um todo, você pode procurar no estante virtual, no Enjoei, principalmente no estante virtual. No estante virtual ele vai estar num preço muito acessível. Aí como vocês podem ver, é um livro muito completo mesmo, cheio de ilustrações. Aqui as tabelas, a parte dos exercícios. Não se preocupe com relação aos exercícios. Ao final de cada capítulo que você vai estudando através desses livros, todos os exercícios são, assim, os únicos exercícios que podem ser considerados difíceis são os últimos, mas, assim, digamos que tem 20 questões em um capítulo. Dessas 20 questões, a partir das resoluções que ele já abordou durante a introdução do assunto, as 18 primeiras você consegue fazer na boa. Aí as duas últimas é que você usa um pouco da sua cabeça para poder estudar o assunto. Aqui falando da simetria, da relação da mediana, da moda e da média, e que se a média for maior que a mediana, ela tem uma simetria positiva. Se a média ela tiver à esquerda, ela tem uma simetria negativa. Isso vocês vão estudar ao decorrer do livro. Aqui tem, como é que fala? Coeficiente quartico de assimetria, é um negócio que também para muitos é complicado, mas esse livro consegue facilitar esse assunto num nível absurdo. Aqui os coeficientes de Pearson, ou coeficiente de assimetria de Pearson, também muito famosos na estatística aplicada. Deixa eu botar aqui umas páginas. Aqui o capítulo de correlação linear é um dos mais curtinhos, mas também é um dos mais importantes. Aí aqui, números índices. Números índices é um assunto também muito bom. Principalmente para quem está estudando matemática financeira. É um assunto bom demais. Certo. E aqui tem os exercícios resolvidos de concurso. Certo. Colocar tudo aqui. Aqui vem com um gabarito. Certo, aqui tem mais gabarito. Aqui um anexo que ele fala de o resumão de todas as fórmulas da estatística. E como eu falei anteriormente, em cada capítulo que você estiver estudando alguma fórmula, independente, você não precisa nem necessariamente lembrar da fórmula. Você só precisa lembrar do porquê que a fórmula é assim. E isso o próprio Sérgio Werber, eles vão explicando o porquê que funciona assim, como é que você pode economizar tempo fazendo uma questão.
Enfim, eles são mais práticos, eles são os autores que conseguem fazer você aprender o assunto e dizer: eu vou vencer esse concurso, eu vou vencer esse vestibular, eu vou vencer esse concurso militar, eu vou vencer a vida. É uma coleção que vai fazer isso muito bem. Aí tem os anexos de muitas questões aqui, que eram de concursos anteriores. E aqui no final, bem, matemática básica é outros livros que a editora Elsevier publicava e o Sérgio Webb, eles também estão recomendando a leitura desses livros. Matemática básica do Augusto Morgado. Eu não li ele, mas eu acho que é um livro bom. Esse aqui, Matemática Financeira. Ele é um livro cheio de questões, mas a teoria dele é muito resumida. Então, eu não necessariamente recomendo esse de Matemática Financeira. Raciocínio Lógico, Henrique Rocha, eu acho que teve uma edição mais recente dele, mas assim, os livros que dominaram o mercado, pelo menos na minha opinião, foram os livros do Sérgio Carvalho e o Herbert Campos. Teve outros dois autores também, mas eu vou explicar já já. Aqui, Matemática Financeira explicada para concursos. É esse aqui do meu lado. Aí se eu fechar aqui as últimas páginas, beleza. Aí aqui do lado vai ter outras obras da série Provas e Concursos. Se você quiser dar uma olhada, é só pausar e ler com calma. Certo? Característica da série Provas e Concursos. Esse é o motivo de eu gostar muito dessa coleção. Se você ler aqui, você vai perceber que essa coleção é realmente maravilhosa. E também pelo que eu acabei de falar sobre essa obra anterior. Recomendo demais essa compra. Aí aqui tem um textinho de incentivo, que também é escrito no prefácio. Eu acho que o que fica no prefácio também fica escrito aqui atrás. E os outros livros da coleção. Assim, se você já leu este livro aqui, desde o início ao fim, você vai perceber que todos esses livros aqui seguem a mesma dinâmica desse livro. Ele vai te explicar a história, ele vai te explicar o assunto, ele vai mostrar a resolução, ele vai contar até algumas piadas que, dentro do nosso contexto, contexto de vida real, não seriam possíveis acontecer. Isso acontece muito também no livro de matemática financeira. Você aprende o assunto muito rápido, muito fácil também. Aqui, deixa eu colocar aqui. Eu vou necessariamente mostrar o prefácio, porque o meu assunto de importante é esse. Aqui o sumário. Conceitos iniciais de matemática financeira, porque a matemática financeira se divide em 5 pontos, numa estrela de 5 pontos, que é juros, descontos, equivalência de capitais, rendas certas e amortização. Rendas certas e amortização é um assunto que você nunca veria numa escola. Nem mesmo equivalência de capitais. Equivalência de capitais, muita gente acha que sabe, mas a verdade é que é um assunto um pouco difícil, mas nesses mesmos livros aqui que eu estou citando, você vai aprender todos esses assuntos e muito mais. Você vai sentir uma leitura muito gostosa. No caso aqui, ó, ele ilustra muito bem como é que um capital se relaciona com um montante que é representado por duas linhas verticais dentro de uma linha horizontal. Essa linha horizontal representa o tempo. Deixa eu voltar aqui no sumário. Desconto simples, equivalência de capitais simples, juros compostos, desconto composto, equivalência composta de capitais, rendas certas e amortização. No caso, eu vou dar uma passadinha rápida, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas já vou logo dizendo que esses aqui são os melhores livros. Não importa se você já conhece alguma outra obra de matemática financeira que seja mais teórica, assim, que não é um livro voltado para concurso. Se você quer, independente para concurso ou para aprendizado próprio ou para graduação, para qualquer coisa da sua vida, seja para aplicação ou por conhecimento puro para você colocar dentro do seu cerebelo que você guarda na sua cabeça, você pode usar muito bem esses livros. São os melhores na minha opinião e eu recomendo demais. Vamos aqui para o Raciocínio Lógico, volume 1, que ele se trata mais do tópico de raciocínio lógico mesmo, que muitas vezes a gente só estuda eles ou no início do ensino médio ou no ensino fundamental. Aí aqui, deixa eu voltar aqui para o outro lado, porque senão fica muito feio. Certo. Dedicadorias, agradecimentos,
autores. Prefácio. Certo. Aqui o sumário, os conceitos mais principais. Ele vai falar de fundamentos de lógica, equivalência lógica e negação de preposições. Aqui, diagramas lógicos, também muito interessante. Lógica de argumentação. Implicação lógica, verdades e mentiras. Essa cai muito nos concursos, muito mesmo. Não é à toa que você consegue ver aqui de quantas páginas vai tratar desse assunto. 93 até 342. Ou seja, você estaria gastando umas 39 páginas. Peraí, umas 39, 49 páginas só estudando esse assunto gigantesco. Associação lógica, conjuntos, que é uma coisa que muitas vezes você não estuda no ensino fundamental, mas ele consegue cobrar aqui de um jeito muito especial. É um conteúdo muito abrangente também. E por último, quantificadores. Bem, eu vou mostrar aqui para vocês como são as páginas, como você vai aprender o assunto. No caso, se eu estiver indo muito lento, eu vou começar a acelerar, mas eu acho que eu já estava rápido, então eu vou continuar indo bem lentamente. Você consegue ver aqui. Um assunto muito maravilhoso. Aqui está falando de diagramas lógicos. Toda a teoria do raciocínio lógico que um matemático precisa obrigatoriamente saber. É muito bom de estudar também. Ele conta aquelas piadinhas que geralmente conta nos livros anteriores. E é uma coleção maravilhosa. Eu adoro demais. Aqui, questão de concurso com textos gigantes, mas isso é normal. Certo. Deixa eu ver aqui no gabarito. Certo. Bibliografia. Uma coisa que eu esqueci de citar. Esses dois autores, Sérgio Weber, todos esses livros. Se você fica se perguntando, nossa, como é que esses autores que estão há mais de 30 anos lecionando as matérias de exatas conseguiam escrever livros tão incríveis? E a resposta, amigo, é a bibliografia. Eles sempre pegam os livros que, na época de concurso, ou quando o cara está fazendo concurso, os livros teóricos mais famosos do mercado. No caso, tem esse aqui do Alencar Filho, Iniciação Lógica Matemática, Carlos Fundamento de Matemática Elementar, volume 1, e o Serates Raciocínio Lógico, principalmente o Fundamentos de Matemática Elementar, que é o que vai ser mais citado nesse volume 2 aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui. No caso desse volume 2, Raciocínio Lógico, ele trata mais dos assuntos de ensino médio. Assuntos de ensino médio. Como, por exemplo, análise combinatória, probabilidade, sequências, progressões aritméticas. Deixa eu botar aqui do lado. Aqui, ó. Análise combinatória, probabilidade. Ele vai abordar muitos assuntos. E aqui. Problemas. Eu pulei o capítulo 3, como assim? Ah, tá, aqui, eu botei aqui do outro lado. Sequências lógicas de números, letras, palavras e figuras. Problemas lógicos com dados, figuras, palitos, problemas lógicos. Raciocínio matemático. Essa parte que ele diz ser matemática básica, ele faz, na verdade, uma parte bem prévia. Nesse capítulo, o que é que ele faz? Ele pega um capítulo um capítulo só de cada assunto e... Pera aí, eu acho que eu tô recebendo... Acho que eu tô recebendo ligação. Desculpa aí, eu só tô tentando desligar. Beleza. Bem, como eu estava explicando, raciocínio matemático, matemática básica. Cada capítulo, cada parte desse capítulo, ele só pega, na verdade, uma questão de concurso que envolvia o assunto e ele mostra a resolução de cada questão. Ele não vai necessariamente ensinar como faz operações aritméticas, polinômios e equações. Não, ele só pega uma única questão e mostra como faz a resolução. Ela é mais uma parte resumida do assunto. Bem resumida. Matrizes, nossa, esse capítulo aqui é maravilhoso. Se você quiser já estudar direto matrizes, pode começar pelo esse capítulo com toda a velocidade que você quiser. É um capítulo maravilhoso. Aí vai falar tudo de matrizes, tudo do contexto de matrizes do ensino médio. Geometria básica, isso falta muito na geração atual. É uma tristeza, mas é um assunto que é de obrigação do ser humano aprender.
Aqui, ângulo de circunferência, esse tipo de coisa. Tá, deixa eu botar aqui. Exercícios resolvidos. E por último, o capítulo de trigonometria, que muitas vezes a gente mal tem no ensino médio, né? Trigonometria, a gente só estuda razões trigonométricas. E raramente a gente fala de ciclo trigonométrico, a função seno, função cosseno, função tangente, secante, cossecante, cotangente. Esse livro aqui vai fazer você estudar tudo isso e numa tranquilidade imensa. Além da tranquilidade, você domina o assunto para qualquer tipo de situação que você encontrar na sua vida. Bem, vou mostrar aqui como se funcionam as páginas. No caso aqui a resolução está bem ruinzinha. Mas como vocês podem ver, é um livro muito bom. Infelizmente a câmera não está conseguindo gravar a melhor visão, mas eu posso já dizer a vocês que se você quer estudar conteúdo do ensino médio em geral, o volume 2 é com certeza a melhor opção para você estudar, principalmente até para ensino fundamental. Se você estiver no ensino fundamental, você pode pegar esses livros aqui sem medo mesmo. É um livro muito tranquilo de estudar, apesar da quantidade de páginas, você estuda o assunto muito tranquilo. E aqui no último, aqui ó, bibliografia. Aqui ele menciona fundamentos de matemática elementar várias vezes. Aqui ó, geometria plana, o do Samuel Hazan, que é a parte combinatória e probabilidade, o volume de trigonometria, o volume 4, sequências matrizes determinantes, complexos polinômios e equações, mesmo que não tenha muita coisa. E aqui também o de... Aqui o volume único de Gelson Yes, que foi lançado em 2007. Aqui no final não tem nada. Aqui fala de outros livros da série Provas e Concursos. E por fim, o livro que lançou é o melhor até agora, eu tenho que admitir, é o melhor livro da coleção até hoje, porque, vamos lá, esse livro lançou ano passado, tá? Lançou em 2025, e eu comprei na editora Juspódio, porque o preço era maravilhoso e eu queria muito a parte de estatística inferencial, que é quando a gente estuda probabilidade, distribuições discretas de probabilidade, distribuições de probabilidade contínuas, variáveis aleatórias, estimação, teste de hipótese, teste de quadrado, regressão linear, correlação linear, análise de regressão, técnicas de amostragem, um monte de coisa que os próprios livros não citam. Esse aqui eu vou fazer um review específico dele. Não vou mostrar muito nesse vídeo, porque senão vai demorar demais. Deixa eu colocar aqui em cima todos os livros. Certo. Bem, se você é um estudante de ensino médio que está saindo do ensino médio ou começou a estudar essas disciplinas e queria um material de luxo, um material barato até, pelo menos esses 4 primeiros aqui você vai encontrar no Estante Virtual, que é uma loja de livros que foi fundada lá do Rio de Janeiro desde 2005, mas enfim, eles vão estar num preço muito bom. Acho que esse daqui eu comprei por 28, esse aqui eu comprei por 20, esse aqui por 40 e esse daqui acho que foi por 40 ou 50. Bem, é isso, o vídeo é sobre os melhores livros, na minha opinião, sobre matemática e estatística, independente se é para concurso, se é para vestibular, para graduação, ou simplesmente por puro prazer, por buscar o conhecimento. As minhas indicações são exatamente essas as 5 aqui. E, último detalhe, este livro da editora Juspodium, ele tá por um preço até que razoável, acho que é 115, mas eu comprei ele usando cupom. Aí ficou um 99, porque era cupom de primeira compra na editora Juspodium. Bem, espero que tenham gostado.